Olá, espero que todos estejam bem. A gente está assistindo aí, né, pouco mais de uma semana, é, o surgimento de uma nova guerra, uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas é uma guerra que tem o potencial de se expandir e gerar uma verdadeira catástrofe. O mundo sempre teve guerra, sempre. Nos últimos anos, nas últimas décadas, vários países foram bombardeados. Mas essa guerra especificamente coloca frente a frente a Rússia e a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma organização militar que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, liderada pelos Estados Unidos com seus parceiros europeus e organização, né, entidade militar que se expandiu para o leste após o colapso soviético, o fim da Guerra Fria. Então, a OTAN, que até 1989 tinha bases militares até a Europa Ocidental, de lá para cá chegou com suas bases bem próximas do território russo. A Rússia, que passou por um colapso, né, com a União Soviética, fragmentou-se a União Soviética em 14 países, né, a Rússia em mais 14 países, na verdade 15, viveu uma decadência econômica, uma decadência política, uma decadência militar, mas que nos últimos anos reestruturou as suas forças armadas do ponto de vista tecnológico, enfim. Então, nós temos aí em lados opostos o potencial das duas principais potências nucleares da Terra, além, obviamente, da França, do Reino Unido, que também são países que detêm armamento nuclear. Se essa crise fosse há 50 anos atrás, no auge da Guerra Fria, a abordagem que se estaria dando a ela seria completamente diferente. Tá? A gente, né, tem visto aí, por exemplo, na mídia tradicional, uma abordagem tipo de bandido e mocinho. Mas se a gente faz uma análise mais profunda do que está acontecendo, não tem mocinho nessa história. Esse conflito ele já tem pelo menos uma década que ele está dando sinais de que ele poderia acontecer. Você tem vários eventos que têm acontecido em algumas partes, né, algumas repúblicas da antiga União Soviética, uma tentativa da OTAN de se aproximar da Geórgia, que resultou numa guerra em 2008. O golpe de Estado que teve na Ucrânia, a mudança de governo de uma forma extremamente violenta, com a ascensão de grupos protofascistas, né, discursos extremamente nacionalistas, extremamente violentos, também é uma coisa que adiciona um nacionalismo russo também exacerbado, inclusive dentro de algumas partes da Ucrânia. Nós não podemos esquecer que uma parte considerável da população ucraniana se identifica etnicamente como russa, e o leste do país, as regiões de Donetsk e de Lugansk, já estão em uma guerra civil há quase uma década, desde 2014. Então, nós não estamos falando de uma coisa que está começando agora. Mas, apesar de todos esses sinais, o que torna esse conflito extremamente perigoso e, e com potencial extremamente explosivo é que as principais lideranças do mundo estão apostando no acirramento do conflito. Né? O Vladimir Putin, por exemplo, ele abandonou completamente, né, se é que estava pensando nisso, as resoluções diplomáticas. Ele partiu para a invasão do território ucraniano. Ele acredita, né, de alguma forma, que se ele não fizer isso, dentro de alguns meses estará com bases militares da OTAN dentro da Ucrânia. Só que ele entrou num beco sem saída, porque se ele perde, né, se a Rússia perde a guerra para a Ucrânia, a OTAN vai estar lá, porque a consequência seria essa. Então, quanto mais a Rússia, né, sua principal liderança,
imagina, quanto mais ele se vê acuado, a tendência é que os ataques se tornem mais agressivos. Então, a escalada do conflito, a proporção do conflito, ela tende a aumentar muito à medida que a Rússia se vê que está mesmo, né, próxima de perder o controle. A Ucrânia, por outro lado, tem sido usada como bucha de canhão. A Ucrânia não tem um poderio militar capaz de deter as forças russas. Inclusive, né, o seu presidente tem, o Zelensky, chegou a divulgar vídeos pedindo às pessoas que ataquem os russos com coquetéis Molotov, ou, né, criou tentativas de facilitar o armamento da população civil, que embora com armamento, mas não tem treinamento militar. Isso é colocar as pessoas por um massacre, né? Não faz o menor sentido do ponto de vista militar. Isso e a Ucrânia tende a ser abastecida por armamentos dos diversos países da OTAN. Em algum momento a Rússia pode entender que isso é uma participação da OTAN na guerra e passar a atacar os comboios fora do território ucraniano. Então isso é potencialmente explosivo. E essa tem sido a aposta do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e das lideranças europeias. Repito, se isso estivesse acontecendo há 50 anos atrás, provavelmente alguma liderança nessas áreas teria levantado e falado: não, vamos sentar, vamos entender certas coisas aqui, vamos buscar um equilíbrio. Mas nós temos neste momento lideranças das principais potências militares do planeta que estão apostando na ampliação do conflito. Essa é a aposta, tanto da Rússia, quanto da Ucrânia, quanto dos países europeus, quanto dos Estados Unidos. E se você pensar, né, especificamente por Boris Johnson, que estava envolvido num escândalo, né, porque tomou uns golos lá com os Barça do parlamento inglês na pandemia, no período de lockdown, esse assunto foi esquisito. Para o Joe Biden, a guerra é ótima, porque pode finalmente estar realizando um sonho, né, de Hillary Clinton, de Bill Clinton, de vários outros membros aí do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, que sempre tem sido ativo, né, nos últimos anos, de enfraquecer a Rússia, conseguiram levar um conflito para o calcanhar do território russo, uma região extremamente explosiva, né, ali no sul. Então, todos estão apostando no acirramento do conflito, na ampliação da violência, porque eles não conseguem, né, perceber que, ou pelo menos não querem, os seus interesses estão dizendo que isso de alguma forma é vantajosa. Se um país da OTAN for atacado pela Rússia, pelo próprio contexto do órgão, todos os outros países teriam que entrar em guerra no mesmo momento. Isso também abre espaço para aventureiros em todos os cantos, né, que pode acontecer também da Rússia colapsar, o Vladimir Putin cair, e a última vez que o país entrou numa guerra e se desestruturou, aconteceu uma revolução em 1917, e uma revolução cujas consequências se espalharam rapidamente por grande parte da Europa e repercutiu em grande parte do mundo. Tanto a revolução quanto as contra-revoluções que vieram posteriormente. Não estou dizendo que as condições sociais, políticas, econômicas na Rússia atualmente indicam a possibilidade de uma revolução iminente, mas as medidas tomadas pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pelo Japão, né, pelas principais economias do mundo, de eliminar, pode-se dizer assim, a Rússia do sistema econômico mundial, isso pode levar a um colapso tão grande que abale as estruturas do poder dentro da própria Rússia. E sabe-se lá, né, quais grupos ou quais organizações poderiam emergir aí e ocupar, porque o lugar do Vladimir Putin, uma vez que vácuo na política não existe. Dentro da Europa, né, grande parte dos europeus que aconteceram ali, vivenciaram as principais locais, nos principais palcos de batalha da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, um continente marcado por séculos de guerras intermináveis,
provavelmente seriam os que novamente mais sofreriam, porque ali, né, incluindo a Rússia, os países do leste europeu, da Europa Ocidental, é que aconteceria os principais eventos nessa possível escalada do conflito. Mas você tem poucas vozes pedindo negociação, tá? Você tem fora da Europa, né, o presidente chinês, o Xi Jinping, que se colocou à disposição para mediar. Você tem uma posição até um momento que varia do neutro, do discreto, do próprio Brasil, enfim. Mas o fato é que o perigo é real, envolve sim a possibilidade desses países que estão envolvidos assim, partirem para uma escalada mais, né, profunda, até porque há uma outra questão. A Segunda Guerra Mundial ela terminou com ataques nucleares dos Estados Unidos ao Japão. A Terceira Guerra Mundial ela começaria com ataques nucleares. E em 1945, por exemplo, para atacar o Japão, os Estados Unidos precisou ocupar grande parte, né, das ilhas no Pacífico, ter acesso ali a bases para poder ter um local para lançar os aviões que conduziriam as bombas até as cidades de Hiroshima e de Nagasaki. Hoje, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, até mesmo a China, a Coreia do Norte, o Paquistão, provavelmente a Índia, são países que detêm mísseis de médio e longo alcance. Então, não necessariamente eles precisariam chegar perto do território a ser atacado. Há, por exemplo, mísseis intercontinentais, né, com capacidade aí de sair dos Estados Unidos e atingir a Rússia e vice-versa. Há mísseis que se deslocam em velocidades altíssimas e que são difíceis de serem interceptados no ar. Se algum dos dois, tá? E não duvidem disso, esse talvez seja o perigo. Se algum dos dois perceber, olha, tenho que apertar essa merda desse botão aqui e fazer esse ataque devastador, vai fazer. E vai fazer devastador, lançando 200, 300, 400 bombas de uma vez, que se não destruir completamente o outro, a chance de dominar a situação, ela se torna menor. Outra questão, né? Então a gente pode falar do ponto de vista econômico. A crise vai atingir não somente a Rússia. A crise vai bater pesado na Europa. E a Europa, que já vive uma situação complicada, né, depois da pandemia, há um colapso aí do estado de bem-estar social, há um ressentimento em todos os lados da sociedade europeia, né, no Reino Unido, na Alemanha, na França, na Hungria. Você tem um verdadeiro barril de pólvora e com o agravamento da crise, que vai ter uma inflação altíssima. O choque do petróleo que a gente vai ter provavelmente será muito maior do que o que aconteceu na década de 1970. O choque do petróleo de 70 e 73. E isso vai provocar um colapso econômico em grande parte da Europa, vai atingir cheio o Brasil. O Brasil que dolarizou sua economia, o Brasil que depois do golpe de 2016 entregou o petróleo aos estrangeiros. Nós vamos pagar muito mais caro, né? E isso vai gerar convulsões sociais em várias partes da Europa. A questão dos refugiados, né? Cerca de estimativas já estão falando que perto de 1 milhão de ucranianos já atravessaram a fronteira em direção à Polônia, mas a Ucrânia tem mais de 40 milhões de habitantes, né? Pouco mais do que isso, e a tendência, nós estamos falando de uma semana, e 1 milhão de pessoas já fugiram. Fora aquela quantidade de pessoas que também se deslocaram internamente, né? Às vezes saíram de uma cidade que está em área de conflito e foram para outra dentro da Ucrânia. Mas a tendência é que se esse conflito se prolongar, a gente pode registrar aí um fluxo migratório gigantesco saindo da Ucrânia, um fluxo de refugiados em direção principalmente aos países da Europa, se somando ao fluxo de sírios, iraquianos, afegãos, líbios, congoleses, enfim, né? O mundo que já está uma porcaria, que já vive
toda a sua história, o momento em que você tem o maior número de pessoas que estão refugiadas de suas casas, né, de seus países, devido a, aos conflitos, às guerras e tudo, às vezes coisas que as pessoas dos locais nada têm a ver. Enfim, nós vamos ter uma crise mais acentuada com a, a falta de dignidade para essas pessoas. Né? Essas pessoas vão sofrer muito. Então, o melhor cenário é parar a guerra, enquanto ainda é tempo, enquanto ainda não tem ninguém tão estressado, digo, né, você imagina uma coisa, você está no início e tudo, vai passando o tempo, vai passando os meses, aquele soldado que às vezes está mais disciplinado, ele vai passar a tomar uma medida, né, fora ali do que seria padrão, as pessoas vão passar por um nível de acirramento, de ódio, de sentimento de vingança mais acentuada, e isso vai jogando mais gasolina no fogo, até que pode chegar uma hora que isso pode explodir. A atitude dos líderes internacionais, então, ela tem sido extremamente irresponsável. E nada indica que nas próximas horas essa guerra vai ser parada, que nos próximos dias essa guerra vai ser interrompida. Pelo contrário, ela vai ser alimentada. Ela vai ser alimentada por russos, mas também por franceses, por ingleses, por alemães, por estadunidenses. Ela vai ser alimentada e ali, né, a Ucrânia, que se viu nesse jogo, a gente pode olhar que, né, a Ucrânia menos tem a ganhar com essa guerra. Mesmo que ela saia vitoriosa, vai sair um país completamente devastado, com um trauma profundo para a sua população, para a sua economia. Os líderes estão apostando na escalada de conflitos. Se você volta lá atrás, tá? A Primeira Guerra começa com uma tensão nos Balcãs, também na Europa, né? No centro-leste da Europa ali. E uma tensão nos Balcãs que, na verdade, representava uma tensão em todo o continente. Todo mundo já estava ali esperando um momento para declarar guerra ao outro, para buscar seus próprios interesses. E quando eles, né, começaram as primeiras batalhas, todos acreditavam que seria uma guerra curta, que a tecnologia iria vencer, que seria com ataques cirúrgicos, só que aí a coisa vai saindo do controle, vai saindo do controle, vai saindo do controle, virou aquela carnificina. Na Segunda Guerra Mundial, por mais que a gente identifica, né, como um ato expansionista, do expansionismo do Hitler, como a origem da guerra, mas a gente não pode esquecer do Tratado de Versalhes, assinado em 1919, que culpou única e exclusivamente a Alemanha pela Primeira Guerra e destruiu completamente a Alemanha. E esse ambiente de destruição é que abriu espaço para a ascensão do fascismo, para a ascensão de Adolf Hitler. Provavelmente o contexto econômico, o contexto social, o contexto político da Alemanha fosse de estabilidade após a Primeira Guerra Mundial, esse movimento político liderado pelo Hitler não teria chegado à forma que chegou, ao poder, né, à proporção que chegou. E quando ele chegou, ele ficou dominante na sociedade alemã e se construiu um Estado totalmente voltado para a guerra. Para finalizar, né, o que eu estou falando, a Alemanha já anunciou que vai triplicar o seu orçamento militar. A Áustria, um país neutro, não faz parte da OTAN, também já anunciou que vai aumentar a sua despesa militar. A Finlândia e a Suécia, que também são dois países que têm permanecido neutros, pelo menos nos últimos anos, né? Teve um envolvimento da Finlândia, sim, na Segunda Guerra Mundial, foi oposta à Rússia, então olha como que a gente pode colocar, né? Esteve aliada dos alemães, e de certa forma a Finlândia que tem um ressentimento que fez parte do Império Russo, então
Finlândia e Suécia, que sempre se mantiveram neutros, têm se mantido neutros nas últimas décadas, também se manifestaram interesse de entrar para a OTAN. Outros países do mundo, vocês podem ter certeza, vão acelerar a corrida armamentista. A Rússia já aumentou a fabricação de tanques, a Rússia já aumentou a fabricação de aviões militares, a Rússia já aumentou a fabricação de veículos, de armamentos, e o mesmo também você pode dizer com relação aos outros países ali. Então, você tem uma nova fase, uma nova corrida armamentista, e o que a gente está vendo, se não for parado agora, pode ser apenas o início de, sabe-se lá, 5, 8, 10 anos em que o mundo estará muito perto de sua destruição da forma como a conhecemos hoje. Então, informe-se, tenha noção de que o que está acontecendo é gravíssimo, busque fontes de informação diversas, né? Se você ficar apenas vendo aí a Rede Globo, os principais meios de comunicação, você não vai entender nada do que realmente está por trás e do que pode se tornar. E é aí que está o perigo. Então, obrigado para aqueles que me acompanharam até aqui.